Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Apocalipse 1:1. Como entender a mensagem do Apocalipse? Esse vídeo é uma introdução a essa série de outros vídeos. Meu nome é professor Daniel Ramos e eu já te peço para se inscrever em nosso canal. Bom, o livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus e a sua igreja, isso tem que ficar claro para nós. Segundo, é um livro de revelação. O véu é retirado e nos é dado o discernimento de determinadas coisas. Essa revelação é feita por meio de sinais que aparecem nos candeeiros, selos, trombetas, taças. Usa também números, isso mesmo, o número 7 aparece 54 vezes. Terceiro, lemos os capítulos 1, versos 12, 13 e 20 e capítulo 5, verso 5, que tanto a igreja como a história estão sob o total controle de Jesus Cristo. A história não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas, mas caminha para um fim glorioso da vitória completa de Cristo e da igreja. Isso mesmo, vale a pena até glorificar. 4. O propósito ao estudarmos o livro de Apocalipse não é para nos aproximarmos dele com curiosidade frívola, como se estivéssemos com um mapa profético nas mãos, para investigar fatos históricos, para sabermos os tempos do relógio profético. Ao contrário, este livro nos foi dado como propósitos morais e espirituais. Consolar-nos, mostrar o âmago da luta que estamos travando contra o mundo e o diabo e, consequentemente, a vitória retumbante de Cristo. Quinto, o estudo do Apocalipse deve nos incentivar à santidade. Isso mesmo, encorajamento no sofrer e adorar aquele que está no trono. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 12. Sexto, aqueles que se aproximam desse livro com uma obsessão escatológica perdem a sua mensagem. O livro é prático e revela-nos a certeza de que Jesus tem um total controle da igreja, que Jesus tem um total controle da história, que a perseguição do mundo e do diabo não pode destruir a igreja, que os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos, que os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus e, ao mesmo tempo, que a igreja desfrutará as bem-aventuranças eternas. A pergunta que não quer calar: como estudar, afinal de contas, o livro de Apocalipse? Vamos por meio de perguntas. Primeiro, qual o propósito desse livro? O propósito principal é confrontar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. O livro está cheio de consolações para os crentes afligidos. E a eles é dito que Deus vê suas lágrimas. 7:17, 21:4. Suas orações produzem verdadeiras revoluções do mundo. 8, versos 3 ao 4. Sua morte é preciosa aos olhos de Deus. 14, verso 13. Sua vitória é assegurada. 15, verso 2. Seu sangue será vingado. 6, verso 9. 8, verso 3. Seu Cristo governa o mundo em seu favor. 5, versos 7 a 8. Seu Cristo voltará em breve. 22, verso 17. Segunda pergunta: qual que é o tema deste livro? O tema deste livro, o livro do Apocalipse, é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. 17, verso 14. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. 1:18, 5 do 9 ao 14, 6:2 e por aí vai. Jesus triunfa sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios. A igreja tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, ela é vencedora. 7:14, 22:14, 15:2. Os juízos de Deus mandados para a terra são uma resposta de Deus às orações dos santos. 8 do 3 ao 5. Terceira pergunta: para quem foi destinado este livro? Este livro foi inicialmente endereçado para os crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João.
Houve grandes perseguições nos primeiros séculos contra a igreja, de Nero em 64 depois de Cristo, Domiciano 95 depois de Cristo, Trajano 102 depois de Cristo, Marco Aurélio 117 depois de Cristo, Sétimo Severo fim do segundo século, Décio em 250 depois de Cristo e Diocleciano em 303 depois de Cristo. E B, este livro foi destinado não apenas aos seus primeiros leitores, não, mas a todos os crentes durante a inteira dispensação que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Isso mesmo, inclui-nos. Quarta pergunta: quando foi escrito este livro? Este livro foi escrito por João quase no final do governo de Domiciano. Isso mesmo, quando ele foi banido para a ilha de Patmos. Como interpretar o livro de Apocalipse? Há 3 escolas de interpretação do livro de Apocalipse. Isso mesmo. A gente não pode pegar só uma linha, porque vale a pena a questão crítica, né? Primeiro, a interpretação preterista. Isso mesmo, aprende essa palavra. Preterista. Tudo que é profetizado no livro de Apocalipse já aconteceu. O livro narra apenas as perseguições sofridas pela igreja, pelos judeus e imperadores romanos. O livro cumpriu seu propósito de fortalecer e encorajar a igreja do primeiro século. Essa corrente falha em ver o livro como um livro profético pertinente para toda a história da igreja. Segundo, a interpretação futurista. Guarda essa palavra, futurista. Tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. Também essa escola não faz justiça ao livro, que foi uma mensagem atual, pertinente e poderosa para todos os crentes em todas as épocas. Este livro não tinha nenhum conforto para os crentes primitivos, nem para nós. Transfere o reino de Deus para o futuro milenar, enquanto sabemos que o reino de Deus já veio e estamos no reino. Terceira interpretação do livro, interpretação histórica. Aprende essa palavra? Histórica, isso mesmo. O livro de Apocalipse é uma profecia da história do reino de Deus, desde o primeiro advento até o segundo, ou seja, a encarnação com a volta. O livro é rico em símbolos, imagens e números. Ele está dividido em 7 seções paralelas progressivas, 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas e a maioria dos grandes teólogos seguem esta linha. Lembra qual linha que é? Volta o vídeo para você ver. Essa é que nós vamos aplicar em toda a sessão de vídeos, ok? Como entender a divisão do livro de Apocalipse? Vamos de novo. Primeiro, a corrente pós-milenista crê que o mundo vai ser cristianizado, olha essa palavra, cristianizado, e que teremos um grande e poderoso reavivamento e o crescimento espantoso da igreja a ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Coisa pronunciada em Abacuque 2, verso 4. Essa corrente foi forte no século XVIII e XIX, quando as missões estavam em franca expansão. Homens como Jonathan Edwards, Charles Hodge e Lorraine Boetner foram defensores do pós-milenarismo. Isso, vou falar de novo, pós-milenismo, para corrigir, tá? Muitos missionários foram influenciados por esta interpretação, bem como muitos hinos foram escritos e inspirados por essa visão. Essa corrente deixa de perceber que antes da vinda de Cristo estaremos vivendo um tempo de crise e não um tempo de despertamento espiritual intenso e universal. Olha para você ver que interessante. Se você não entendeu, volta de novo para entender. Segundo, a corrente pré-milenista. Os pré-milenistas históricos ou moderados distinguem dos amilenistas. Fala de novo, amilenistas em poucos aspectos. Reino e ressurreição. Porém, os pré-milenistas dispensacionalistas ou extremados têm vários ensinos estranhos às Escrituras. Distinção entre a igreja e Israel no tempo e na eternidade, o reino de Deus adiado para o milênio terreno, a crença num arrebatamento secreto, seguido de uma segunda vida visível,
A ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja será poupada da ira de Deus, timos e orgue, mas não da tribulação de Fílipsis. A tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim a ira de Satanás, do anticristo, e dos ímpios contra os santos. Gundri. A ideia de que teremos várias ressurreições, a ideia de que haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo. É isso mesmo. Curiosíssimo, né? Terceiro, a corrente amilenista ou espiritual. O livro de Apocalipse deve ser visto não como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica, mas temos no livro 7 seções paralelas e progressivas. Cada seção descreve todo o período que compreende da primeira e segunda vinda. Cada seção descreve uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara até chegar ao relato apoteótico da última sessão. Essas 7 sessões estão divididas em 2 grandes períodos, capítulo 1 ao 11 e capítulo 2 ao 22. A primeira descreve a perseguição do mundo e ímpios, e a segunda, a perseguição do dragão e os seus agentes. Vamos ver o que fala essa primeira sessão, né? Do 1 ao 3, os 7 candeeiros. Qual é a lição dessa sessão? O que Cristo tem com o controle da igreja em suas missões, ou nas suas mãos, melhor dizendo? Encontramos aqui Jesus, uma descrição do Cristo que morre, ressuscita e vai voltar. 1, dos 5 ao 7. A morte e ressurreição de Cristo é o começo da era cristã e o juízo final é o término da era cristã. Na segunda sessão, capítulos 4 ao 7, os 7 selos, qual é a mensagem dessa sessão? O que ele tem o controle da história em suas mãos, 5 e 5, contemplamos na sua morte, 5 e 6, mas essa sessão encerra com uma cena da segunda vinda de Cristo, 6 ao 12 e o 7 do 9 ao 17. Notemos a impressão produzida nos incrédulos pela segunda vinda, capítulo 6 do 6 ao 17, agora a felicidade dos salvos, capítulo 7 do 16 ao 17. A segunda sessão é uma reiteração da primeira, sua revelação vai do princípio ao fim dos tempos, ao juízo final. E nos é mostrada a diferença entre os remidos e os perdidos. A terceira sessão, do 8 ao 11, as 7 trombetas. Nessa visão, vemos a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Havendo começado com o Senhor como nosso sumo sacerdote no capítulo 8, versos 3 ao 5, avançamos até o juízo final em 10, versos 7, 11, versos 15 ao 19. Uma vez mais, estamos tratando das mesmas coisas, o Senhor e a sua igreja e o que lhe sucede no mundo, o juízo final e os redimidos e os perdidos. As trombetas são avisos antes do derramamento completo das taças da ira de Deus. Antes de Deus punir, finalmente, ele sempre avisa. Quarta sessão, capítulos 12 ao 14. A tríade do mal. Novamente voltamos ao início, ao nascimento de Cristo. Capítulo 12, verso 5. Depois vem a perseguição do dragão à igreja, né? E a Cristo, evidentemente. Capítulos 12, verso 13. Ele levanta a besta e o falso profeta. Finalmente vem a cena do juízo final, em 14, verso 8. Em 14, do 14 ao 20, há uma cena claríssima do juízo final. Quinta sessão, capítulos 15 ao 16, as 7 taças. Descreve as 7 taças da ira, representando a visita final da ira de Deus sobre os que permanecem não impinentes, né? Ou seja, não santificados. Uma vez que a cena começa com o relato do Cordeiro com o seu povo. Mas no capítulo 16 vemos uma espantosa descrição do juízo, que é capítulo 16, versos 15 e 20. Aqui a destruição é completa. Alunos e alunas, também temos a sessão sexta, que vai do 17 ao 19. A derrota dos agentes do dragão. Dá tempo para gaguejar, né? Há um relato da destruição dos aliados do dragão, a meretriz, 18:2,
A besta e o falso profeta, os seguidores da besta, em contrapartida, a igreja é apresentada como esposa de Cristo. No 19:20, a grande festa das núpcias ocorre, o juízo final chegou outra vez e uma grande distinção entre redimidos e perdidos ocorre novamente. No capítulo 19, há uma descrição detalhada da gloriosa vinda de Cristo. 19, versos 11 ao 21. Sétima sessão, isso mesmo, dividimos em 7. Vamos lá? Essa sessão, que vai do capítulo 20 ao 22, mostra o reinado de Cristo com as almas dos santos nos céus e não o milênio na terra depois da segunda vinda. O capítulo 20 começa da primeira vinda e não depois da segunda vinda. Em termos, a descrição final do juízo final, evidentemente, em 20, 11 e 15. Após isso, vemos os novos céus e a nova terra e a igreja reinando com Cristo para sempre. Sempre. Queridas e queridos, concluímos que, apesar de essas sessões serem paralelas, elas também são progressivas. A última sessão leva-nos mais além, para o futuro do que as outras, apesar do juízo final já ter sido anunciado lá no capítulo 1, verso 7, brevemente descrito nos 6, versos 12 ao 17. Não é apresentado detalhadamente, senão quando chegamos ao 20, verso 11 ao 15. Apesar do gozo final dos redimidos já ter sido insinuado em 7, do 15 ao 17, não encontramos uma descrição detalhada, senão quando chegamos em 21, do 1 ao 22, verso 5. De que lado estamos nessa guerra milenar? Do lado de Cristo e da igreja? Ou do lado do dragão e dos seus agentes? É a pergunta que nós encerramos agora e eu te espero no próximo vídeo. Beijo no coração. Obrigado.